Pensa só, o que um submarino todo improvisado lá da Guerra Civil Americana pode ter a ver com o crime organizado de hoje em dia? Pois é, a conexão é muito mais profunda e olha bem mais surpreendente do que se imagina. Então, bora mergulhar nessa história. Essa frase, ela resume perfeitamente o mundo secreto dos narcossubmarinos. A gente não está falando de barquinhos simples, não. É uma indústria naval ilícita, super sofisticada e toda projetada para uma única missão: simplesmente desaparecer no oceano. E como isso começou? Bom, tudo começou quando aquelas lanchas super rápidas, as famosas Go Fast Boats, viraram alvos fáceis demais. Radar, patrulha aérea, pegavam todas. A resposta dos cartéis foi, assim, genial e muito ousada. Se não dá mais para correr por cima da água, então o jeito é se esconder debaixo dela. A engenhosidade por trás disso tudo é impressionante. Imagina só, escondidos no meio da selva, esses estaleiros são tipo umas fábricas totalmente improvisadas. Os construtores, que muitas vezes nem têm formação em engenharia, ficam lá isolados por semanas. E o mais curioso é que cada um deles deixa uma marquinha única na embarcação, sabe? Como se fosse a assinatura de um artista. Pode ser um detalhe na solda, uma curvinha diferente no casco. É uma mistura bizarra de arte e crime. Isso nos leva a um conceito que é chave para entender essa história toda: a guerra assimétrica. Esses submarinos, eles não são só ferramentas de contrabando. Eles são, na verdade, armas numa guerra contra forças do Estado que são muito mais poderosas. O ponto é que os cartéis inovam mais rápido do que os governos conseguem reagir. E essa inovação, claro, não para nunca. Conforme as táticas de fiscalização foram melhorando, os submarinos também foram evoluindo. O resultado? Uma verdadeira corrida armamentista tecnológica que acontece debaixo dos panos, ou melhor, debaixo d'água. Já existem 4 gerações principais, e cada uma é mais difícil de detectar que a anterior. Tudo começou com o LPV, o Low Profile Vessel, que é basicamente uma embarcação de perfil baixo, feita para ser difícil de ver. Depois vieram os modelos transatlânticos, maiores para cruzar o oceano. Aí a coisa ficou séria com a terceira geração, o submarino com snorkel, que navega quase todo debaixo d'água, e o mais impressionante, até hoje nenhum deles foi pego no meio de uma missão. E por último, o modelo elétrico, super silencioso, não deixa rastro de calor, é um verdadeiro fantasma na água. Mas afinal, por que tanto esforço? Por que correr tanto risco? Bom, esse número aqui explica tudo. 200 milhões de dólares. É isso mesmo. Esse é o lucro que uma única carga, se chegar ao destino, pode gerar. Com um retorno financeiro desse tamanho, o risco, acaba virando só um detalhe no plano. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Porque, se a gente parar para pensar, essa ideia de um barco furtivo que anda debaixo d'água não tem absolutamente nada de novo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, vamos voltar bastante. Essa busca por navegar debaixo d'água é quase tão antiga quanto a própria ideia de navegar. É um conceito que tem literalmente centenas de anos. É uma ideia surpreendentemente antiga. Pensa bem, lá em 1620, Cornelius Van Drebbel já navegava com um submarino coberto de couro debaixo do rio Tâmisa. Mais de um século depois, em 1775, criaram o Turtle para tentar furar o bloqueio naval britânico na Revolução Americana. Depois teve o Nautilus, na época de Napoleão, e, finalmente, o CSS Handley, na Guerra Civil Americana. A tecnologia era super rudimentar, claro, mas o objetivo era sempre o mesmo, a vantagem de não ser visto. Então, olha que interessante, o ponto central é exatamente esse. A missão, no fundo, não mudou nada. Pode ser um rebelde americano lá em 1775, tentando afundar um navio de guerra britânico, ou um traficante de hoje tentando escapar da patrulha. O princípio é o mesmíssimo. Usar a furtividade, o elemento surpresa, para conseguir uma vantagem sobre um oponente muito mais forte. E aí chegou o momento em que essas invenções malucas deixaram de ser só teoria e foram pela primeira vez usadas como armas de guerra de verdade. E o grande protagonista dessa parte da história é o CSS Handley. Ele foi construído pelos confederados, era uma máquina super primitiva, movida pela força de 8 homens girando uma manivela. Parecia uma ideia fadada ao fracasso, mas se tornou mortal. A única missão de combate do Handley foi, ao mesmo tempo, um tremendo sucesso e uma tragédia completa. A tripulação conseguiu se aproximar do navio inimigo, prendeu o explosivo e detonar. O navio afundou, um feito histórico. Mas a onda de choque da explosão também afundou o Handley, levando toda a tripulação com ele. Foi o primeiro e o último ataque. E essa história toda do Handley nos traz de volta para os dias de hoje.
porque ela ecoa perfeitamente nesse jogo de gato e rato de altíssima tecnologia que acontece agora mesmo nos oceanos do mundo todo. É uma briga constante. De um lado, as autoridades usam satélites, drones, sensores térmicos, tudo que é de mais moderno. Do outro, os traficantes respondem com motores elétricos que não geram calor, sistemas de afundamento automático para sumir com as provas e rotas super bem planejadas para evitar qualquer patrulha. Cada avanço de um lado força o outro a se adaptar e inovar. E esse gráfico aqui, ele mostra bem o tamanho do desafio. As estimativas mais otimistas dizem que só 14% desses submarinos são interceptados. E os outros 86%? Ou eles completam a missão com sucesso ou são afundados de propósito pela própria tripulação para não deixar nenhum vestígio. Essa evolução toda, desde um barquinho de couro num rio até um submarino elétrico e silencioso saindo da selva colombiana, mostra uma busca que nunca para. A busca pela furtividade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Quem é que está realmente ganhando essa guerra invisível? E com tanto avanço em automação, será que o próximo passo é um submarino que nem precisa mais de tripulação? A história mostra que a inovação, seja para o bem ou para o mal, ela nunca para.